Passo a Ok. palavra para o senhor. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, esse estudo. Que o Senhor nos abençoe, proteja aqui a conexão para que possamos fazer esse estudo, Senhor. Nos dê essa bênção, porque o inimigo não quer, ele não gosta, ele não deseja isso, e muitos querem ouvir a tua palavra, mas o inimigo está tentando atrapalhar, Senhor. Mas ele já foi derrotado, ele já está derrotado, e por isso nós acreditamos no teu poder nesse momento para manter a internet conectada aqui. Nos abençoe e nos guarde, que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Então vamos lá, né? Vamos aqui a primeira... Bom, eu não sei se foi feita a recapitulação aí da semana passada, alguém fez, eu vi que o Silvio estava falando. Já falou da semana passada, Silvio? Não, né? O Não. áudio está desligado. Ok. Mas aí nós falamos semana passada da volta de Jesus, né? E ali mostramos que essa é a maior promessa, irmãos. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui nessa terra, todos os problemas, dificuldades, né? Até essa luta do bem e do mal, né? Essa luta que nós temos diariamente, esse problema que está acontecendo na internet é um exemplo disso. Satanás não quer esse estudo, ele não gosta disso. Então ele tenta atrapalhar de todas as maneiras, mas Deus dá a solução. Vejo que nós tínhamos aí a solução para você não perder esse estudo de hoje, não é? Então, Jesus está voltando. Essa é a maior promessa que nós temos hoje para nós. A maior esperança não é na medicina, não é nos governos, é em Jesus Cristo. E ele está voltando. Em breve, breve estaremos com ele. E quando ele voltar, o que vai acontecer, pastor? Como é que vai ficar este mundo? Vai acabar tudo? Vai ser tudo destruído? Não vai ter mais nada nesse mundo? Não vamos ter mais... A Terra vai ser extirpada? Nunca mais vai existir o planeta Terra? Nós vamos estudar isso essa noite. O que vai acontecer após a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, né? Então, o Arthur está pedindo para botar aqui como administrador. Espera aí. Deixa eu ver aqui, Arthur, para você poder compartilhar aí. Isso, porque ficou combinado dele fazer isso. Arthur é meu filho, né? E ele está me ajudando hoje à noite aqui. Então, Arthur, você já está como anfitrião aí? Coloca a primeira, aquele gráfico lá, o primeiro slide lá, por favor. Isso. Muito bem. Garoto bom esse. Tem futuro. Então, vemos aí, irmão, esse gráfico aí que o milênio bíblico. Esse gráfico, irmãos, ele tem no estudo de vocês, tá? É só você ir lá no apêndice 1, lá no final, que tem esse mesmo gráfico aí que vocês estão vendo na tela aí. Então, esse milênio bíblico, ele dá aí as etapas da volta de Jesus. Os últimos dias nessa terra, nós temos aí a volta de Jesus. Isso tudo está na Bíblia. Ressurreição dos justos, ascensão dos vivos, morte dos ímpios vivos e aprisionamento de Satanás. Eu já vou explicar o que é isso. E a terra desolada. Ok? Aí, depois disso, né, que ocorre a primeira ressurreição, nós temos os 1000 anos. É isso que nós vamos estudar agora. Muita gente se confunde com isso. O que é esse período, pastor, do milênio? Quando ele já está ocorrendo? Como que ele vai ocorrer? Nesses 1000 anos, nós temos algumas características bíblicas, né, que nós vamos estudar essa noite. Os justos estarão no céu, os ímpios mortos não ressuscitam, Satanás está preso, vai ficar preso, e a terra vai estar em descanso. E depois do milênio, depois dos 1000 anos, vai acontecer um retorno da Cidade Santa, né? A Cidade Santa desce para a terra e os ímpios mortos, eles ressuscitam, Satanás é solto da sua prisão
há um julgamento final, há um veredito final, a destruição final, e aí sim a terra é renovada. Essa terra que nós conhecemos corrompida pelo pecado, ela vai ser renovada, vai estar diferente de como nós vemos hoje. Então, nós temos aí, no estudo 8, que é o primeiro nível, é o primeiro estudo do nível médio, né, que nós estamos chamando assim, nós temos aí as perguntas aqui, nesse estudo. A primeira pergunta é: para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Então, nós temos o VOF aí, né? Eu vou pedir para botar aí na tela Apocalipse 20, verso 6. Vou pedir para colocar aí, Arthur. Apocalipse 20, verso 6. É o próximo slide aí. Olha, vocês estão vendo aí, é um pouco essa versão aí um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, né? Está escrito lá em Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte aonde? Na primeira ressurreição, irmãos. Eu vou explicar o que é isso. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Queridos, na Bíblia é descrito duas ressurreições. A primeira ressurreição vai ocorrer exatamente na segunda vinda de Cristo, correto? Então Jesus vai voltar e vai ressuscitar alguns mortos, uma parte dos mortos, os mortos justos, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, que reconheceram ele como o Messias, que reconheceram ele como o grande rei da terra, né? Então, essa primeira ressurreição vai ser só dos justos. Nós temos uma ressurreição especial ali, eu vou explicar rapidamente sobre ela, mas eu não vou me atentar a ela, que é de alguns ímpios que transpassaram Jesus. A Bíblia descreve que aqueles que mataram Jesus na cruz, que não acreditavam nele, né, que fizeram coisas erradas com Jesus, esses vão ressuscitar. Eu vou pedir para vocês cancelarem o microfone aí, tá bom? Esses que crucificaram Jesus vão ressurgir por um instante só para ver a glória de Cristo. Mas depois que verem que ele era o Rei dos Reis, né? Ele era o Senhor dos Senhores, eles vão morrer novamente. Não vão ficar ressuscitados. Os únicos que vão ficar vivos e que vão subir para o céu são os justos. E vão para o céu para ali passar 1000 anos com Cristo. Vão ser sacerdotes com ele. Então, vamos ver o F aqui. Os justos, né? O que vai acontecer com eles? Os salvos. Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos? Sim, verdadeiro. Serão sacerdotes de Deus, sobre ele a morte não terá mais poder? Verdadeiro, irmãos. Agora, esses justos vivos serão imortais. Na morte não vai mais atingir essas pessoas que ressuscitarão primeiro. Permanecerão vivos na terra? Não, falso. Porque na terra, daqui a pouco a gente vai falar, mas eu já adianto aqui, vai ficar só Satanás, vivo, né? Satanás e seus anjos. Mas os ímpios vão estar mortos, todos eles mortos, tá bom? A segunda pergunta aqui. Se tiverem perguntas, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Segunda pergunta. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? O que a gente vai fazer no céu? Veja que eu estou colocando nós nesse grupo. Amém? Amém, né? Todos nós salvos iremos para o céu e passaremos ali 1000 anos com Deus. E o que vamos fazer lá no céu? Olha aqui, ó. Coloca aí para nós Apocalipse 20, verso 4, Arthur, por favor. Tá dando para ouvir aí, Arthur? Eu acho que a conexão dele caiu. Ricardo, você coloca para nós? Apocalipse 20, verso... Ok. Vou projetar aqui, então. Tá bom, obrigado.
Isso. Apocalipse 20, verso 4, pode ampliar, é o segundo, né? Aumenta aí para nós, por favor. Isso. Então, olha só, o texto de Apocalipse 20, verso 4 diz o seguinte: vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. Irmãos, nós vamos para o céu para participarmos de um julgamento. Esse julgamento agora se chama julgamento executivo. Nós vamos abrir livros lá, com registros de todos os ímpios mortos nessa terra. E vamos entender por que eles não estão no céu. Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia. Alguns de nós, alguns parentes, alguns da igreja, que nós achávamos que estariam no céu, não vão estar lá. E aí a gente vai perguntar, por quê? Né? Primeira pergunta, por quê? E Jesus vai abrir os livros. E nós vamos estudar os livros ali e entender, né, por que essas pessoas não estão ali no céu. Então, esse julgamento executivo é para dar o veredito final e também para entender, para assim assimilar, né, da justiça de Deus, por que esses ímpios não foram para o céu. Então, nós vamos ver todos os registros, tudo que aconteceu na vida da pessoa, vamos entender ali, certo? E aí, nós vamos fazer isso durante 1000 anos, lá no céu, tá? Lá no Cordeiro de Deus. E durante esses 1000 anos, então, a gente vai estar lá para julgar essas pessoas, tá bom? Bom, e aí vem aqui o VOF, né? O que vai ocorrer? Os salvos receberão autoridade de julgar? Sim, verdadeiro. Teremos autoridade de julgar lá no céu. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu? Não. Lúcifer nunca mais, irmãos, irá para o céu. Ele já está veredito, o veredito dele já está lançado e ele não mais tem chance de salvação. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá? Sim, através dos livros. Vamos abrir os livros e entender que muitos ímpios não foram para o céu porque negaram a Jesus, fizeram coisas erradas e por isso não estão lá, tá bom? Então vamos para a terceira pergunta aqui. Como ficará a terra durante esse período? Como é que vai ficar aqui a terra? Vai estar destruída, pegando fogo? Como é que é essa terra? Vamos lá em Jeremias 4, 23 a 26. Por favor, Arthur, você já está conectado aí? Consegue colocar para nós aí, Jeremias 4, 23 a 26, por favor? Se não conseguir, eu vou pedir novamente ao Ricardo. Está difícil ali. Ricardo, por favor, coloque para nós. Ah, não, ele conseguiu. Conseguiu ou não? Conseguiu, está conseguindo. Isso. Jeremias 4 diz o seguinte: olha só. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas, diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Então vejam, meus queridos, a terra está desolada. A terra voltou a ser o que era antes da criação. Lembram? Lá antes da criação, terra sem forma, a terra era sem forma e vazia, havia um abismo, não é? Escuridão. Assim vai estar a terra, toda desolada, não é? Então aqui nós temos as respostas aqui agora para botar aqui. A terra ficará o quê? Sem forma e vazia. Voltará a ser o abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas.
As cidades ficarão todas vazias e desoladas diante da vinda de Cristo. E a terra ficará cheia de pessoas mortas. Irmãos, imagine a cena terrível. Cadáveres e mais cadáveres empilhados uns sobre os outros, ninguém para enterrar, não há enterro, não há cortejo, não há funeral. Ali tudo empilhado, aquele mau cheiro de carne apodrecendo, fogo, resto de fogo, né? Coisas desoladas, uma escuridão terrível, 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 irmãos. Esse é o cenário da Terra durante 1000 anos. 1000 anos essa Terra ficará assim. Tá bom? Tomara Deus, Oxalá, que nós estejamos lá no céu com Jesus. Tá bom? Pastor, Oi. só uma pergunta. Por que tá Jeremias 4, 23, 26, 25 e 33? Ah, sim. É porque, irmã, tem o complemento, tá? Jeremias 4, 23 a 26 dá uma parte da resposta. E depois, Jeremias 4, 25, 33, aliás, capítulo 25, verso 33, dá outra parte da resposta. Tá bom? São 2 textos. Eu só li um por causa do tempo, mas tem aí a segunda parte que a irmã pode ler aí em casa aí, com mais calma. Tá bom, irmã? Isso. Tá bom, irmã? Ok. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. A quarta pergunta. Se alguém tiver perguntas, pode fazer igual a irmã e perguntar, tá bom? Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Olha, essa pergunta é importante. Arthur, coloca aí para nós Apocalipse 20, versos 1 a 3. Por favor. Arthur? Eu acho que ele saiu. Ah, não, tá aí. Coloca para nós, Arthur. Isso. Vamos ver se entra aí. Está demorando um pouquinho, mas aí entrou. Então, Apocalipse 20, versos 1 a 3, diz o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia ou corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Irmãos, Satanás figurativamente ou simbolicamente vai ficar preso nessa terra. Por que preso? Porque, na verdade, ele não vai ter mais a quem tentar. Não vai ter pessoas vivas. Não vai ter pessoas como hoje, eu e você, que ele chega e fala, olha, faça isso de errado, é bom, é gostoso, prove isso, experimente isso, fale isso. Ele não vai ter mais pessoas para tentar fazer as suas tentações, suas artimanhas, suas ciladas. Então, isso é tão ruim para ele, vai contra a sua natureza de pecado, que é como se ele estivesse preso. Ele não vai ter ninguém para tentar, então ele está amarrado, né? Está preso nessa terra. Certo, irmãos? É um sentido figurativo, mas ele está preso aqui. Ele vai ficar preso durante esses 1000 anos, né? Então, a resposta aí é a seguinte: nesse período na Terra, ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás será circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém para tentar. Né? Então, ele vai ficar vendo ali os mortos, as pessoas que ele tentou, que ele conseguiu, né, derrubar. Né? Tomara a Deus que não sejamos nós. Vamos orar e vamos trabalhar por isso. Né? E mais pessoas. Sim, pode perguntar.
Boa noite. Esse anjo que desce do céu é o próprio Jesus, é o anjo Gabriel, ou não tem definição? Que é o anjo que prende Satanás. Olha, irmã, a Bíblia aqui em Apocalipse não fala, né? Mas pode ser o anjo Gabriel, porque é um anjo poderoso, né? A Bíblia fala que um anjo poderoso desceu do céu, né? E ali ele para prender o inimigo. Então, irmã, é um anjo muito poderoso. Tá? Aqui nesse texto não fala. Se algum outro instrutor aí tiver uma outra orientação aí, ou até mesmo um texto paralelo, a gente pode pesquisar sobre isso. Mas é uma boa pergunta, irmã. Eu confesso que eu não tenho essa resposta agora para a irmã, nesse momento. Mas a gente pode dar uma pesquisada e ver se é o anjo Gabriel ou outro anjo, né? Porque os anjos são poderosos, todos eles. Mas Gabriel é mencionado na Bíblia como substituto de Lúcifer, né? Então a gente pode ter ele aí como esse anjo que prendeu Satanás no abismo da terra. Tá bom, irmã? Sim, obrigada. Tá ok. Então, irmãos, continuando aqui, nós temos esse relato de como ficará a terra durante esses 1000 anos, né? E aí, a pergunta número 5, né? Passados os 1000 anos. Então, passaram os 1000 anos, o que ocorrerá com Satanás e os ímpios mortos, né? Os ímpios vão estar mortos. Arthur, coloca para nós aí Apocalipse 20, verso 5 até o 7. Então, nós vamos ver agora o que vai acontecer passados os 1000 anos. Em Apocalipse 20, versos 5 a 7, diz o seguinte: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. E aí o verso 7 dá a resposta. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então vejam, meus queridos, quando acabarem os 1000 anos, Satanás será solto e haverá uma segunda ressurreição. Agora sim, os ímpios que não ressuscitaram na primeira ressurreição vão ressuscitar nessa segunda ressurreição. E Satanás vai ficar feliz, né? Porque agora ele tem a quem tentar. Ele tem o que fazer, né? Ele não tinha nada para fazer, agora ele começa a ver pessoas. Então ele começa a ver a oportunidade. Vejam como Satanás é terrível, irmãos. Ele vê a oportunidade de tentar pessoas para guerrear contra Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas é isso que vai acontecer. Só relembrando. Jesus voltou, né? Jesus volta, a segunda vinda de Cristo. Ocorre a primeira ressurreição. De quem? Dos justos. Só os justos. Os ímpios não ressuscitarão na primeira ressurreição. Passam 1000 anos, os ímpios mortos. Aí, daqui a pouco eu vou falar, a cidade santa vai descer com nós, justos que estivermos no céu, junto com Cristo, vamos descer à terra e vai ocorrer a segunda ressurreição, que é a dos ímpios. E aí, então vamos só responder essa pergunta 5 aqui, né? Os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto da sua prisão, porque é uma prisão circunstancial, figurativa. Ele vai ter agora a quem tentar, né? Então ele vai ser solto e ele terá novamente a quem tentar. Aí já vamos para a pergunta 6. Que outros eventos marcaram o fim dos 1000 anos? Arthur, por favor, Apocalipse 21, 2, 10. 2 e 10.
Compartilha para nós aí, por favor. Apocalipse 21, aliás, versos 2 e 10. Enquanto ele está compartilhando, eu vou explicando isso daqui, né? Após esses 1000 anos, ocorrerá coisas importantes. Cadê? O Arthur não está aí, não? Eu acho que ele... Ah, não está. Por favor, Arthur, se estiver me ouvindo, compartilhe aí para nós. Ricardo, compartilha, por favor. Ok, vou compartilhar aqui. Ok. Eu acho que ele está falando que não tem. Não sei se esse texto eu não coloquei. Se não tiver, não tem problema. Eu leio aqui para vocês. Apocalipse 21. Tem aí? Tem não, né? 21, 2 e verso 10. Tem aí, Ricardo? Acho que não tem não, né? Tem o 20, na verdade é 20, pastor, porque aqui... 20, verso 5 tá... e verso 7. Desculpa, Arthur. eu me enrolei aqui. Tá bom? É porque na lição aqui tem um erro de digitação mesmo. É verdade. Então vamos lá. Então Apocalipse... Não, esse é o... « 2 e 10, né? É esse aí. Então aqui, ó, vejam aqui. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Queridos, então, só que esse texto aí, Ricardo, não é o que eu queria exatamente. Eu vou ler aqui para vocês o capítulo 21, verso 2. Tá? Eu estou no outro texto aqui. Eu estou no capítulo 21, verso 2 e verso 10. Olha só. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. E aí pula para o verso 10. O verso 10 diz o seguinte. Espera aí. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a sua cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então vejam, meus queridos, o que vai acontecer com a cidade santa? Nós vamos estar lá dentro dela, já julgando os ímpios, 1000 anos julgando os ímpios. Essa cidade santa vai descer para a terra, mas não vai tocar na terra, ela vai ficar mais alta nos ares. Ali dentro vai estar os justos, nós, amém? Amém. E Jesus Cristo. E vamos olhar ali por cima e vamos ver os mortos ímpios ressuscitando, correto? Todos aqueles que nós julgamos que estavam errados, eles vão ressuscitar, todos eles. E Satanás vai começar a tentar esses ímpios. Olha, vamos atacar a cidade santa. Jesus é injusto. Jesus é o que fez isso com a gente. Vamos atacar. Nós temos armas aqui, armas nucleares, bomba atômica. Vamos derrubar essa cidade, vamos destruir essa cidade. E ali vai ter generais, né? Enfim, os que passaram aí pela terra, não quero julgar ninguém, mas os generais, aqueles de guerra, né? De violência, e vão falar mesmo, vamos lá, vamos acabar com eles. E vai acontecer uma tentativa de destruir a cidade santa. Mas o que vai acontecer? Deus vai lançar fogo, não é? Fogo e enxofre, e vai abrir um lago de fogo, e todos eles vão ser destruídos para sempre. Ali não vai haver mais pecado, e nem a raiz do pecado, a raiz do mal vai ser extirpada. Isso tudo está na Bíblia, irmãos.
correto? E a gente vai ver isso. Por que nós vamos ter que ver? Porque vamos ver a justiça de Deus. Antes de Satanás morrer, ele vai reconhecer, ele vai se ajoelhar diante de Deus e falar assim: justo e perfeito é Deus. Eu estava errado, eu fiz a coisa errada, eu devo morrer, eu mereço morrer. Entenderam, irmãos? Para justificar a Deus, dar a justiça de Deus. Então, nada, essa morte, essa morte final, esse julgamento final, não vai ficar nenhum resquício de injustiça divina. Todos vão ser ali analisados, todos vão ser muito bem analisados nos livros, nos registros. Então ninguém vai poder falar assim: está sendo injusta essa morte, não deveria ocorrer assim, Deus é injusto. Nada disso, irmãos. Deus já deu todo a sua condição, já deu toda a sua justificativa para que esses ímpios fossem salvos, e eles não aceitaram. Então ali vai ser uma morte justificada. Os ímpios mesmos vão reconhecer isso. Satanás mesmo vai reconhecer essa morte. Então, isso vai ser acabado para sempre. E ali quando fala que vai queimar durante os séculos e os séculos, não é porque vai ficar, não existe inferno na Bíblia, irmãos. Não vai ter aquele tormento do fogo eterno, não. Vai ser rápido, mas para sempre. Nunca mais vai haver pecado neste mundo. Tudo vai ser novo, tudo vai ser renovado. Só vamos ficar com a memória do pecado, por isso que nunca mais vamos pecar. Porque sabemos o que leva o pecado, o que leva a desobediência a Deus. Sabemos que levam à perdição, a esse mundo cruel. Já passamos por isso. Quem é que vai querer pecar novamente? Em sã consciência, tendo uma segunda chance. Então, meu querido, o apelo dessa noite é esse. Nós estamos aqui vendo o que está ocorrendo nessa terra. E se formos salvos, precisamos ser salvos, né? Precisamos entregar a vida a Jesus e estarmos lá no céu com Ele. Amém? Amém, né? E aí a resposta a essa pergunta diz: a cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos, juntamente com Satanás. E aí eles vão tentar, né? Aí vem a pergunta 7. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade se aproxima da terra? Apocalipse 20, verso 8. Arthur, você consegue compartilhar para nós aí? Aí, agora sim, beleza. Então vamos lá. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Irmãos, esse Gog e Magog aqui significa toda a terra, tá? É porque é um termo apocalíptico, né? É um termo que significa abrangência da terra, ou os 4 ventos, os 4 cantos da terra. Significa que todos os ímpios, nenhum deles vai ser contra essa rebelião, essa tentativa de destruir a cidade santa. Então, Satanás vai enganando todo mundo, vai falando: gente, vamos guerrear, vamos atacar, aquela coisa maligna, né? A última tentativa dele. E aí todos esse número de areia do mar ali, várias milhões, miríades de pessoas tentando guerrear contra a cidade santa, mas não vai acontecer, não é? E aqui a Lucilene também falou que também aparece em Ezequiel. Sim, Lucilene, aparece, né? É verdade. Essa batalha e a última batalha, né? A última batalha, mas será totalmente favorável a Deus, né? A resposta aqui, então, vamos lá. Reunirá seu exército, que será como areia do mar, muita gente, milhares de pessoas, e se preparar para atacar e tentar possuir a cidade que descerá do céu. E aí vem a última pergunta aqui. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Por favor, Arthur, Apocalipse 20, verso 9.
Isso. Olha aqui, ó. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. Irmãos, é uma imagem triste. Não é bonita essa imagem. A Bíblia fala que Deus não se agrada na morte do ímpio. Deus não se agrada dessa morte. Não queria que fosse assim. Mas tem que ser assim para mostrar a justiça de Deus. Porque se Deus deixar vivos esses ímpios, eles vão fazer rebelião atrás de rebelião. Não é? Satanás vai regimentar essas pessoas. Então, infelizmente, irmãos, e eles mesmos vão reconhecer que estão errados, que precisam morrer, não é? Para acabar o pecado neste mundo. O próprio Satanás vai reconhecer isso. Então, a gente tem que acreditar, irmãos, que essa morte, ela é para justificar a Deus, né? Dar a justiça de Deus, mostrar a justiça de Deus. Ela não é injusta, não vai ser injusta. Ela, apesar de ser terrível, mas ela é necessária para mostrar a justiça de Deus. Tá bom? E aí vem a resposta à pergunta aí, número 8, né? Descerá fogo do céu e consumirá aos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado, também em Mateus 25, 41. Não sei se tem esse texto, Arthur. Abre para nós aí. Eu acho que ainda tem mais um texto, não é isso? Mateus 25, 41. Exatamente. Tem mais um texto aí. Vamos ler esse texto aqui. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então vejam, meus queridos, infelizmente não existe 3 grupos, só existem 2 grupos. Os santos, que ressuscitarão na primeira ressurreição e vão para o céu, e vão descer na cidade santa, e aí vai haver a segunda ressurreição dos ímpios. Esses ímpios, eles, infelizmente, não vão reconhecer a Deus, não vão aceitar a Deus, não aceitaram a Deus, vão tentar guerrear novamente e serão mortos no fogo eterno, fogo que destrói para a eternidade, na verdade, né? Então vamos aqui à resposta. Descerá fogo do céu e consumirá aos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de morte. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Mas depois de todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. É como eu falei, meus queridos, hoje, agora, nesse momento, são 10h22, são 8h22, desculpe, né? Você e eu temos oportunidade de salvação. Temos um apelo de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei e vos darei o galardão eterno, a salvação eterna. Querido, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Tome a sua decisão hoje. Entregue-se a Jesus hoje. Fale com Deus. Peça a Deus para que você não esteja na segunda ressurreição, para que você esteja na primeira ressurreição, caso venha a morrer, né? Caso venha a morrer antes da volta de Jesus, ou se estiver vivo, peça a Deus para estar no grupo dos salvos, dos justos. Mas para isso você tem que abrir o seu coração. Você tem que pedir a Deus: Senhor, eu quero, eu preciso, eu quero me entregar a Jesus. Então, enquanto eu leio aqui as considerações finais, eu queria que você escrevesse aí no chat, no bate-papo: eu creio, eu acredito, eu quero. Não é? Eu quero. Bote assim: eu quero entregar a Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Escreva aí. E se você teve alguma dúvida, daqui a pouco eu vou pedir para você tirar. Mas pense nisso.
Pense nesse apelo. Não pense que é o pastor Cladson que está falando. Pense que é Jesus que está falando ao seu coração. Peça a Ele para transformar a sua vida. Mas, pastor, eu faço tanta coisa errada, minha vida está uma miséria, pastor. Não importa. Não importa para Deus. Lembra do ladrão na cruz? Quando ele falou para o ladrão, estarás comigo no paraíso? Ele já deu ali o veredito para o ladrão nos minutos finais de vida dele. Para Deus não importa o passado, meu querido. Eu já estou vendo que alguns estão colocando aqui, eu creio. Amém. Que Deus seja louvado. A irmã Maria Heloísa parece que levantou a mão. Irmã Maria, pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta? Se tiver mesmo pergunta a fazer ou não? Ou foi sem querer, irmã? Não, eu não entendi, porque eu não sei mexer aqui. Entendeu? Ah, tá. Não tem problema. Eu ia Ok. falar, eu creio também. Amém, amém, irmã Maria, Amém. 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 E eu estou vendo outras pessoas aí, eu creio e acredito, Marinalvo, Cleiton. Eu tenho uma Alexandre, dúvida. você levantou a mão, pode falar, Alexandre. É que eu estou procurando aqui, mas não estou achando mais. Mas em algum momento foi falado aqui, é que o Satanás vai ser preso, né? E em algum momento falou Isso. que o falso profeta. Eu não entendi. É boa um falso pergunta. profeta ou são vários falsos profetas? A besta e o falso profeta, né? São dois aí, o dragão, a besta e o falso profeta. Então, o Alexandre, é o seguinte, o falso profeta é aquele que prega mentira. É aquele que distorce a Bíblia. É aquele que engana as pessoas. Né? O falso profeta é aquele que não prega a verdade, que não está na Bíblia, que fala da boca própria. Eu não quero acusar aqui nem A nem B, longe de mim julgar as pessoas, não é? Mas você, como uma pessoa inteligente, você como uma pessoa que tem, não é, sua capacidade, você vai entender isso. Existem pessoas nesse mundo que não pregam a verdade, que não falam condizente com o que está na Bíblia. Tá bom? Então essas pessoas serão destruídas também. O falso profeta. Claro, serão vários, né? Mas ali a Bíblia, a representação é do nome deles, né? E a besta, a gente vai estudar sobre ela mais para frente. Quem é a besta do Apocalipse, tá bom? Entendi. É Mas porque ela também vai ser destruída. eu Sim, achei pode que, falar. como falou, o falso profeta, como se fosse um só, eu achei que ele se revelaria depois, Não. até antes da vinda de Deus. Mas agora eu entendi que são todos aqueles que... É uma representação do grupo ali que engana as pessoas, não é? Que traz a Babilônia para as pessoas, a confusão. Não é? A Babilônia é a confusão. Então, eles misturam a verdade com o erro, distorcem os textos bíblicos, distorcem as verdades bíblicas, não ensinam o que deveria ser ensinado. Não é? Então, a gente tem que analisar, questionar, perguntar. Você está fazendo muito bem. Esse estudo aqui é para perguntar, irmãos. Se tem dúvida, olha, pastor, isso aqui eu não estou entendendo, isso aqui é assim, mas aquele texto fala assim, assado. Pode perguntar. Porque isso que Deus quer, vinde e arrazoemos. Lembra como Jesus falava? Vinde e arrazoemos. O que é arrazoar? É perguntar, é questionar. Nicodemos perguntou, Nicodemos questionou. Temos que perguntar. Não podemos ficar abaixando a cabeça, aceitando tudo que os homens falam. A palavra do homem não é confiável. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Então temos que confiar na palavra de Deus, estudar a Bíblia. Não podemos ficar com a Bíblia aberta lá na penteadeira, lá pegando poeira. Temos que ler, estudar, verificar, examinar as Escrituras, porque tem nelas a salvação. É isso que temos que fazer. E eu dou graças a Deus, Alexandre, porque você está aqui, você está estudando, está pesquisando e está perguntando. Temos que perguntar. Tá bom? Amém. Deus seja louvado por isso. Amém. Então, irmão, se você crê, você agora vai fazer o seu compromisso de fé. Sim. Graças a Deus, o Ricardo e a Lidiana aí, que tá me dando a instrução sempre. Amém, irmão. Quero agradecer a eles. Primeiramente a Deus, segundo a eles aí. Amém, irmão. Amém. Ah. E ela todos é minha professora.
Amém, amém. E todos têm acesso, viram? Ah, mas eu não sei ler, pastor. A Bíblia fala que é pelo ouvir, né? Então você pode ouvir, você pode entender ouvindo, né? Mas eu sou cego, não sei, eu não consigo enxergar para ler. Você ouve. Enfim, não, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: não existe desculpa para estudar a Bíblia. Não existe. Desculpa é a sinceridade, mas não existe desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Nossa, a gente tem tempo para tanta coisa, né? Tanta coisa ruim a gente tem tempo. Para estudar a Bíblia a gente não tem tempo. Para ver as coisas de Deus. Então eu louvo a Deus por esse grupo. E que Deus abençoe a todos nós. Tá bom? Desculpem os barulhos, tá? Vamos fazer aqui o compromisso de fé. Compromisso de fé. Diz o seguinte. Ah, não, antes temos a recapitulação aqui. Vamos na recapitulação aqui. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o juízo executivo. Durante esse período, os salvos estarão aonde? No céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. E no fim desse período, a nova cidade, a santa cidade, né, descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos destruídos com fogo e enxofre. Tá bom, irmãos? Então a gente tem certeza disso porque está na Bíblia. E olha, muita gente não acredita nisso não, tá? Muita gente que aí vem o que o Alexandre falou, quem é esse falso profeta? Muita gente fala que nós estamos passando um milênio aqui na Terra. Isso não está na Bíblia, irmãos. Isso é falsidade, é falsa profecia. Isso não está na Bíblia. O milênio vai ocorrer somente após a segunda vinda de Jesus. Está bem claro. Por que as pessoas distorcem a Bíblia? Misturam a verdade com o engano. Por quê? Porque elas não querem, Satanás, né, induz essas pessoas a falarem errado, não querendo mostrar a verdade, não querendo mostrar o que vai acontecer com ele próprio e com os ímpios. Então, meus queridos, temos que tomar a decisão hoje. Temos que tomar essa decisão. Aí vem a decisão. Vamos lá, compromisso de fé? Você diga sim aí para Jesus, né? Conforme o que você aprendeu hoje. Eu quero estar no céu durante os 1000 anos? Você quer estar no céu? Quero. Acho que sim. Né? Amém, amém. Você sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele? Sim ou não? Sim. Amém, sim, sim, amém. Você decide, a partir de agora, fazer parte dos seguidores de Jesus? Sim, ou não? Sim. Amém. Amém. Que Deus seja louvado, meus queridos. Que Deus abençoe você essa semana. Olha, eu vou dizer mais para você. Satanás não quer que você continue estudando. Ele está fazendo de tudo para te atrapalhar. Pode ter certeza disso. Mas continue. Ah, mas não vai atrapalhar, não. Amém, irmã. É isso aí. Ele já está perdido, né? Já está Ele já está perdido, derrotado. realmente. Derrotado, né? E aí você... Mas se tiver essa tentação, não estou falando só para a irmã, estou falando para os outros, se alguém tiver essa tentação essa semana, não deixe cair na tentação. Procure um tempo ali, separe um tempinho para estudar a lição da semana que vem, que é a lição 9, que a gente vai estudar aqui, ó, sobre a verdade, sobre a morte, um estudo importantíssimo, irmãos. O que vai acontecer depois da morte? E olha, aí como o Alexandre falou, o falso profeta, né? Muitos falsos profetas falam que depois da morte tem vida depois da morte, que há uma... Né? A gente vai estudar, vocês vão estudar, não vou aqui adiantar, não. Você vai ver na sua Bíblia, você vai chegar às conclusões. Tá bom? Com certeza. Então estude. Sim. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Acho que foi um engano, né? Então estude, procure você mesmo e o Espírito Santo vai te ajudar. Se tiver dúvidas, pergunte, questione, fale, mas
não deixe de estudar. Que Deus abençoe a todos nessa semana e que Deus esteja com vocês. Nós vamos fazer uma oração agora e pedir a Deus para te abençoar essa semana. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nós aprendemos muitas coisas importantes, Senhor. E semana que vem aprenderemos mais coisas importantes. E que o Senhor nos dê força para continuar estudando, vendo na nossa Bíblia, na palavra de Deus, as respostas que precisamos. Por isso, Senhor, ilumina a cada estudante aqui deste curso. E que eles consigam chegar ao estágio final com a graça de Jesus Cristo. É o que lhe pedimos no nome dele. Amém, Senhor. Amém.